tentação, as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus te dará a direção e saída para todos os teus problemas. Confie em Deus. Ouça as mensagens no site canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 5 de abril de 2018. Deus trouxe a sua palavra em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Lemos com a guia do Espírito Santo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Santo e eterno Deus, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para ouvir o Teu ensinamento, a Tua palavra, a Tua orientação. Ó Deus, fale a cada coração nesse dia, que o Senhor possa nos instruir, nos alertar, nos dar vitória, nos capacitar, nos livrar de toda seta, de todo dardo. Corta, meu Pai, toda cilada do adversário. Abençoa cada ouvinte, Senhor. Que seja glorificado o Teu santo nome. Que o Senhor reina, meu Pai. Reina para todos sempre. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se atreverá a levantar contra a igreja do Senhor? As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Contra a tua igreja na face desta terra. Ó Deus da glória, que o Senhor venha a abrir cada entendimento, Senhor, que o inimigo tem cegado. Abra o seu entendimento, meu Pai, para que possa compreender a tua palavra, ser curado e ser resgatados por ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo dá instrução à igreja de Corinto. E aqui ele está explicando que o ministério do Evangelho, que é segundo a misericórdia de Deus, que nós não devemos desfalecer servindo a Cristo na terra, mas que nós devemos prosseguir para o alvo, prosseguir para Cristo Jesus. E Deus está nos ensinando que nós devemos rejeitar as coisas que por vergonha se escondem, as coisas que são contrárias à palavra de Deus. E talvez esteja alguma coisa na tua vida que você esteja escondendo de Deus. Aliás, achando que está escondendo. Mas de Deus nós não podemos esconder nada. Então o conselho de Deus nesta palavra é que nós rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam. As coisas mais profundas da nossa vida temos que rejeitar. Temos que tirar do nosso meio.
tirar de dentro do nosso coração. Tirar a astúcia, porque a astúcia pertence ao diabo. Deixar as coisas do velho homem. E aqui diz mais, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, a verdade é que vai libertar a mente do homem e da mulher. É a palavra de Deus que vai confrontar com o nosso pensamento. É o conhecimento da verdade que nos liberta, que nos mostra o interior do nosso copo, se ele está limpo por dentro, não somente por fora. É a palavra de Deus que vai trabalhar em nossa mente. Quando você vai à casa de Deus, Deus manda a sua palavra e fala um texto, depois fala outro, ou às vezes pode falar pela segunda vez a mesma palavra. E Deus manda a sua palavra que edifica, que exorta, que santifica, que levanta o abatido. E a cada palavra Deus nos confronta, porque o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a palavra vem e nos limpa. E muitas vezes não concordamos com certas palavras. E é onde entra o confronto com a nossa mente. É onde a palavra de Deus, a espada do Espírito está lutando para permanecer na nossa mente, para renovar, para transformar. E aqui o apóstolo diz que aqueles que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus, que estão aqui, diz a palavra de Deus, que se perdem, é porque o inimigo cegou, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo Jesus, que é a imagem de Deus. Então o adversário, ele cega a mente das pessoas. Toda vez que endurecemos o nosso coração para a palavra de Deus e pensamos, eu não aceito esta palavra, eu não concordo com Deus, estamos dando lugar ao adversário, nos rebelando contra a palavra de Deus. Então nós não podemos aceitar uma parte do Evangelho, aceitar uma parte da armadura espiritual, mas toda a armadura, toda a palavra de Deus que é viva e eficaz. Então diz a Escritura Sagrada que nós temos que renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, receber com mansidão a palavra de Deus enxertada em nós. Aqui o apóstolo diz que o Deus deste século cegou os entendimentos. A guerra neste mundo, ouvinte, ela é travada na nossa mente. O adversário se mostra como não existindo para as pessoas. Eles não acreditam que o adversário existe. Não acreditam que o diabo existe, porque a intenção do inimigo é se esconder. Ele camufla igual o camaleão nas árvores. Ele se esconde, ele não se revela. Então as batalhas que nós enfrentamos é na mente. Satanás coloca o desânimo na pessoa. Ele diz que a Bíblia Sagrada é escrita por homens que não tem nada a ver com Deus, que Jesus foi apenas um homem bom, que Jesus não encarnou, que Jesus foi um espírito bom. Então o inimigo, ele vem com filosofias vãs, com sutilezas, com mentiras, e convence aquela pessoa que não se esforça em conhecer a verdade para ser liberta. Então o adversário, ele prende a mente da pessoa, faz com que ela acredite que o mundo foi criado por cosmo, por tantas coisas que eles criam, que a ciência, enfim, não crê que Deus criou o homem do pó da terra e da costela de Adão ele fez a mulher. Não acredita na verdade, embora sabendo que há 2000 anos atrás houve o caminho da cruz, o caminho da Gólgota,
Houve um homem que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado nesta cruz. E mesmo tendo as histórias, o ser humano não acredita. Por que não acredita? Porque há uma força maior. Há uma força que trabalha na mente do homem, que paralisa, que faz com que ele não dê crédito à verdade. Ele cega, ele anestesia, a pessoa passa a viver somente preocupada com as coisas desta vida. Ela esquece que um dia vai morrer. Ela esquece que um dia a sua vida vai acabar, o seu dinheiro vai acabar, a sua saúde vai acabar, ela vai envelhecer, vai ficar surda, vai ficar cega, vai perder às vezes algum órgão por causa da doença. Então o inimigo faz com que a pessoa esqueça que ela tem um fim, que ela veio do pó e a pó tornarás. Então o diabo ele cega a mente das pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos confrontar a palavra de Deus, mas que temos que rejeitar as coisas que por vergonha se escondem. Então não podemos andar mais com astúcia, como o diabo anda com astúcia, é astuto. Mas andar com simplicidade, aplicando a palavra da verdade em nossas vidas. Porque o adversário ele prende todo aquele que se rebela contra Deus. O adversário prendeu Saul porque ele se rebelou contra Deus. Então o adversário ele trabalha como promotor de acusação. Quando Daniel não acharam nada na vida de Daniel, não acharam culpa nem vício na vida de Daniel, então eles foram na lei de Deus. Satanás é astuto. Ele foi na lei de Deus. E fizeram uma lei, num prazo de 30 dias, ninguém podia recorrer a nenhum Deus, a não ser a Nabucodonosor. Aliás, a não ser ao rei, a estátua do rei. A não ser a estátua do rei Dario. Então não podia se curvar diante de qualquer outro Deus. Mas mesmo assim Daniel não se importou. Daniel continuou orando. Mesmo que foi ali flagrado, orando, buscando a Deus. Daniel perseverou. Daniel foi fiel a Deus, ele entregou a sua vida, ainda que poderia ser comido por leões vivos. Ele não teve medo. Daniel não teve medo de ter o seu corpo deformado, esmagado por leões, mordido, arrancado a carne viva, os vasos sanguíneos, sufocada a sua garganta. Daniel não temeu a morte. Daniel não temeu os leões dentro daquela cova, porque ele acreditava em Deus, porque ele confiava no Todo-Poderoso de Israel. Ainda que no cativeiro, ainda que preso na Babilônia, Daniel acreditava em Deus e foi fiel a Deus. E Deus fechou a boca dos leões. Então o inimigo é astuto. Ele lança setas na mente da pessoa. Ah, não vai para a igreja. Por que você vai fazer na igreja? Por que você vai orar? Olha a sua família. Olha a vida, você está desempregado. O que você vai fazer na igreja? Ah, eu só vou na igreja se Deus te curar. Eu só vou na tua igreja se Deus mudar a sua vida. Se Deus te fazer rico. É assim que ele lança as setas. E vai usando pessoas. Usa um, usa o outro, e vai te abatendo, vai te sugando as forças. E você chega num ponto e fala assim, é verdade, eu concordo com isso. Você sabe que fulano está certo? Então o adversário trabalha desta forma. Ele cega a mente dos incrédulos. Incrédulos é aqueles que não crê na palavra do Senhor. Mas aquele que serve a Deus também, que não crê na palavra de Deus, ele se torna incrédulo. Porque nós vivemos neste mundo pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que nós não vemos. Nós vivemos por fé, por aquilo que não vemos, e não por vista. E não por vista. Às vezes você está numa situação que parece que não tem saída. Mas se você buscar a Deus, clamar a Deus, quando você for perceber, você já saiu dessa situação difícil. Deus te deu vitória. Deus te deu escape. Muitas são as aflições do justo, mas diz a Escritura Sagrada que o Senhor de todas os livra.
Talvez hoje você esteja endividado. Mas se você buscar a Deus e acreditar no impossível, crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam, que é recompensador, Deus pode mudar a tua situação. E não é no tempo que você quer, não é rápido. Deus muda a nossa situação, enquanto isso Ele está trabalhando na nossa vida. Então não podemos deixar com que o inimigo venha cegar a nossa mente, colocando desânimo. Não dá importância a essa palavra, não. Esta palavra não vai se cumprir na tua vida. Essa palavra é para outro, não é para mim. Olha a minha vida, olha para a vida de Jó. Vistes, amados, o fim que o Senhor lhe deu? Viste o sofrimento de Jó, a paciência que Jó teve? E o lavrador da terra? Ele vai, trabalha na terra, ara a terra, faz as covas, lança a semente, joga um pouco de água, mas quem vai dar o crescimento? E o que mais ele pode fazer? Ele tem que esperar o tempo certo para que cresça o pé de café. Ele tem que esperar o tempo certo para que cresça o trigo, para que cresça a soja, para que cresça o arroz, para que cresça os pés de milho. Então há um tempo necessário para todas as coisas. Há uma criança que leva 9 meses para ser formada no ventre da mãe. Se ela sai antes do tempo, essa criança pode nascer com problemas sérios de saúde, uma formação, um bebê de proveta que necessitará ficar numa UTI. Então há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E o que o inimigo faz? Ele lança dúvidas. Ele lança setas inflamadas, dardos na mente da pessoa. Ele lançou setas na mente de Eva. É assim que Deus diz. Deus não quer que você cresça, Eva. Deus não quer que você ande sozinha, caminhe sozinha. Deus está te enganando, Eva. Foi isso que ele quis dizer. Foi isso que a serpente quis dizer para a mulher. E o que Adão fez? Adão passou por cima da palavra de Deus. Parece que a mente dele estava anestesiada. A Bíblia não diz, mas dá a entender que a mente de Adão estava anestesiada pela serpente. A serpente encantou a mente de Adão. E a sua esposa veio e lhe trouxe do fruto. Ele nem perguntou. Simplesmente estava anestesiado pela serpente. Comeu do fruto, ou seja, pecou, desobedeceram a Deus e veio a ruína para toda a raça humana. Todos pecaram por causa disso. E fomos destituídos, separados da glória de Deus. Então o inimigo ele quer te enganar. Ele quer enganar a cada um de nós. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quando não damos crédito à palavra de Deus, o adversário está roubando a semente. Lembra da parábola que Jesus disse? Que o semeador sai a semear, uma parte cai entre os pedregais, a outra parte cai entre os espinhos, a outra cai em boa terra, a outra cai na beira do caminho. E tem uma que diz que as aves dos céus elas vêm e roubam a semente. Como é que elas fazem? Como que as aves fazem isso? Na cabeça. Satanás rouba a palavra de Deus que você ouviu na igreja, ou que você leu nas escrituras sagradas, ou que você ouviu. Ele rouba esta semente, para que ela não venha frutificar na tua vida. Então esta é a forma que o inimigo usa de cegar a mente das pessoas, dos incrédulos. Esses incrédulos também se referem àqueles que não são convertidos, que ainda não são salvos, que não conhecem Jesus. Então, tanto esses incrédulos, como aquele que está na casa de Deus, que já é servo de Deus, serva de Deus, mas que duvidam da palavra de Deus, que não acreditam naquela palavra que é para ele, que é para a sua própria vida, Satanás está roubando a semente, está cegando a mente da pessoa e ela não acredita mais. Não acredita que Deus pode mudar a sua situação. Não acredita que no tempo de Deus alguma coisa vai ocorrer. Então ele coloca o desânimo, o medo, o temor. A pessoa fica inquieta,
desesperançosa, ansiosa, preocupada com o comer, com o beber, com o vestir, o que vai ser da minha vida. E Deus diz que só os gentios que se preocupam com tudo isso, mas aqueles que servem ao Senhor bem nenhum o Senhor nega, que os leões sofrem, passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor não têm falta de nada, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então o adversário vai roubando a palavra que Deus manda na casa de Deus, na igreja, que Deus manda através da Escritura Sagrada, quando você lê. Ele começa a roubar e lançar dúvida. É assim que Deus diz. Será que é isso mesmo que vai acontecer na tua vida? Mas você confronta o diabo como? Como Jesus confrontou Satanás. Está escrito, também está escrito. Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra de Deus. E nós só iremos vencer Satanás, os seus dados e as suas setas, apagando com o escudo da fé. Guerreando com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se o inimigo sopra na tua mente, você vai perecer. E você diz em voz alta na oração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o inimigo diz, você vai ficar na miséria, você responde pela palavra de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. Sei estar abatido, sei ter em abundância, mas também sei ter em escassez. Mas em tudo eu posso naquele que me fortalece. Então nós vencemos o inimigo pelo poder da palavra de Deus, pela palavra da verdade, pela espada do Espírito. Venceremos o inimigo, venceremos as suas setas e os seus dardos inflamados. Então qual que é o segredo aqui da Escritura Sagrada? O segredo que o apóstolo Paulo nos ensina é acreditar, é crer na palavra de Deus, que a palavra vai se cumprir a seu tempo. E quando nós não acreditamos, quando não cremos na palavra, o que acontece? O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, essa luz do Evangelho, ela não consegue iluminar os nossos neurônios. E uma vez essa luz não iluminando o nosso entendimento, ficamos infrutíferos, permanecemos na escuridão. Mas quando deixamos que essa luz, quando acreditamos na palavra de Deus, Deus diz é assim que tem que ser. Deus diz é dessa forma que temos que acreditar. Aí a palavra de Deus é enxertada em nós. Ela faz com que nós venhamos a dar frutos, a produzir frutos. Vencemos o inimigo pelo poder da palavra do Senhor. Que esta luz, meu irmão e minha irmã em Cristo, que essa luz do Evangelho, ela venha resplandecer na tua vida. Que esta palavra venha transformar a tua vida. Que esta palavra que você ouviu hoje, as promessas que Deus fez na tua vida, elas estão de pé. Pai Santo e Glorioso, nós acreditamos na tua palavra, Senhor. Nós cremos, como diz aos Hebreus, que o Senhor é o nosso galardoador, é o recompensador daqueles que buscam, Pai. Nós acreditamos nas promessas que o Senhor nos fez. Ainda que nós não vemos, como o Senhor Jesus disse para Tomé, bem-aventurados que creem e não veem. Nós não vemos o Senhor, mas nós cremos em Ti, Senhor Jesus. Nós não vemos as suas mãos furadas, seus pés furados, do lado da costela tua furada, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor passou por tudo isso, que o Senhor morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Nós cremos nas tuas promessas, Senhor. Nós cremos que muitas são as aflições do justo, que nós passamos por sofrimento nesta terra, por enfermidades, por escassez, como o teu servo Paulo passou, Senhor. Passou por escassez, por abatimento, por desprezo, por humilhação, por apedrejamento. Mas em todas estas coisas ele diz que era mais do que vencedor. E nós somos vencedores, porque aquele que não poupou o seu único filho, Senhor, como não nos dará com ele todas as coisas? Então tudo o Senhor nos dá, meu Pai, nesta terra. Ó Deus poderoso e santo, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra. Ó Deus, grave na tábua de carne dos nossos corações.
Ó Deus, liberta este que está cativo, esta que está cativa, aprisionada pela serpente, meu Pai. Liberta, Deus poderoso, quebra as correntes, meu Pai, despedaça todo o jugo, todo o ferrolho de ferro. E que esta pessoa venha compreender o evangelho da glória do Senhor Jesus Cristo, para que venha frutificar nesta terra, para que venha caminhar rumo a Canaã celestial. E um dia estaremos para sempre contigo, Senhor, suspenso nos ares, como os anjos dos céus, semelhantes ao Senhor Jesus. Receba esta voz de oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Esta palavra já frutificou nas vossas vidas. E esta palavra não voltará para Deus vazia, mas dará fruto, fará obra no meio de vós. Deus seja louvado. Amém.